Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre args. Args, gente, é uma sintaxe que ela permite que a gente possa passar vários argumentos posicionais para uma função. Como assim? Bem, eu falei que args é uma sintaxe que ela permite que nós passamos um número variável de argumentos posicionais, né, para dentro da função. Então, como é que a gente pode utilizar isso? Utilizamos, gente, o args para definir, ok? Como definição dentro de uma função. E isso vai nos permitir que a gente possamos coletar todos os argumentos posicionais não nomeados, ok? Então, preste atenção, são argumentos posicionais. Já falei sobre argumentos posicionais aqui, ok? Então, argumentos posicionais e não nomeados, ok? Para dentro do nosso args, que é o quê? Que ele vai ocupar dentro de uma tupa. Então, bora lá. Eu estou falando, vamos tentar entender melhor. Eu estou dizendo que essa sintaxe args, ela nos permite que a gente utilize ela dentro de uma função, ok? Dentro de uma função. Para que a gente possa coletar, ok? Uma grande quantidade de argumentos, ok? Então, nós conseguimos pegar um número variável de argumentos posicionais não nomeados, ok? E é colocado, e ele fica responsável, essa sintaxe aqui, ela fica responsável em pegar tudo isso aqui, ok? E colocar dentro de uma tupa. Então, vou copiar só essa parte aqui. Dentro de uma tupa. Entendeu? Ficou um pouco mais claro, gente? Não, Jéssica, eu não estou entendendo. O que isso significa? Gente, o que significa que você pode chamar a função com qualquer número de argumentos posicionais e esses argumentos serão agrupados em uma tupla da sua função. E aí você vê o que você vai fazer com isso. Vamos lá, vamos por exemplo, né? Temos a teoria, agora vamos ver na prática. Eu acredito que quando os dois andam junto, fica muito mais fácil de compreender, né? Então, nós temos a teoria e vamos ver na prática. Então, nós temos aqui uma função, eu estou definindo uma função, definindo uma função, que eu estou chamando ela de soma, ok? Eu não sei quantos argumentos o usuário ele vai precisar me passar, ok? Eu estou fazendo uma função que ele vai realizar soma. Ele pode realizar soma de dois números, de 3, de 4, de 5, de 10, de 20, de 50, não importa. Ele vai realizar soma. Se eu não sei a quantidade de argumentos que o usuário ele vai passar, eu utilizo o quê? args. Acho que fica assim mais fácil. Não sei a quantidade de argumentos, eu vou utilizar o args. Pronto. O que isso vai me possibilitar? Ele me possibilita que o usuário ele entre com números variáveis de argumentos, ok? E essa sintaxe args, ela vai ficar, ok? Responsável para pegar esses números aqui, para pegar essa quantidade de argumentos e colocar dentro de uma tupa para mim, ok? Agora eu posso fazer o que eu quiser com isso. Agora o controle está sobre mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável chamada total e vou atribuir o valor 0 para dentro dela. Por quê? Porque eu quero realizar aqui a soma de todos os elementos, de todos os argumentos que o usuário me passou, ok? Então, se essa sintaxe args, ela é responsável em receber os argumentos e agrupar dentro de uma tupa, então eu tenho aqui uma tupa, certo? Se eu tenho uma tupa ela é interável. Tá vendo, gente? Qual é importante o passo a passo das aulas? Porque uma coisa
interligada à outra. Por isso que a gente vai começando bem do básico para ir avançando, ok? Então veja lá, tudo que eu já falei, estamos agora vendo tudo só aqui nessa aula. Então, se eu tenho aqui uma tuba, eu tenho um interável, ok? E se eu tenho um objeto que é interável, eu posso utilizar o for para iterar sobre esse objeto interável, que nesse caso é uma tuba. Então, eu vou utilizar aqui o for, que vai fazer a repetição, que vai iterar sobre a minha tuba, pegando cada valor ou desse elemento da tuba e adicionando na minha variável num. E aí eu vou fazer o que? A soma desses valores até chegar no final dele e eu vou retornar o total dessa soma. Vamos lá ver como isso aqui está sendo feito? Então, eu vou passar, vou fazer assim, vamos mudar aqui. Resultado. E aí eu vou printar o resultado nesse caso. Vamos lá. Eu estou chamando a função soma, que ele espera receber quantos argumentos? Aí ele não sabe. Ele espera receber um número variável de argumentos, só que tem que ser posicional, ok? E não nomeados. Posicional, gente, é quando você está seguindo a assinatura da sua função, ok? E nomeada é quando você é flexível, ok? Você pode trocar aí as posições. Nesse caso, nós não estamos usando nomeado porque não daria, né? Porque já está sendo dito na teoria que tem que ser argumentos posicionais. Então, ele recebe aqui, se eu estou fazendo uma função que é para somar, então eu espero receber números, ok? Pode ser números inteiros, pode ser números de ponto flutuante, não importa, ok? Então, você ter certeza, vou colocar até um valor aqui de número inteiro, ok? Então, o número, ele espera receber números variáveis de argumentos, ok? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ok? Que eu vou estar passando para dentro da minha função. Ele vai fazer o que com esses 6 elementos? Ele vai agrupar dentro de uma tuba, ok? Agora que eu tenho uma tuba que contém 6 elementos, ok? Eu posso iterar sobre ele. Então, eu vou iterar sobre essa tuba, colocando cada valor do elemento dentro da minha variável num e somando ela. E ele vai fazer isso até terminar essa tuba. Quando terminar essa tuba, ele vai retornar para mim o total da soma, ok? Então, ele vai pegar aqui 10, 15, 25, 30, 35, ok? Então, ele vai retornar o valor de 35 e vai armazenar dentro da minha variável resultado. E aí, eu vou imprimir no console o valor 35. Vamos lá ver? 35. Jéssica, eu ainda não entendi. Eu entendi que sim, que essa sintaxe args ela recebe números variáveis de argumentos, mas eu ainda não entendi para que ela é usada, como ela é usada. Dá outra explicação aí. Ainda não entendi, não consegui pegar a teoria com a prática. Tá bom, vamos lá. Suponhamos que a Maria, ela está realizando uma festa, ok? E ela fez ali uma lista de convite. Ela convidou algumas pessoas para a festa dela. Umas confirmaram, outras não confirmaram, enfim. Chegou no dia da festa, ela viu que tinha várias pessoas na festa dela, umas pessoas chegaram de surpresa e ela quer saber quantas pessoas, ok, estão na sua festa. Quantas pessoas estiveram na festa dela? É isso que Maria quer saber, ok?
Então ela vai até o porteiro e vai falar assim: olha, me dê a lista das pessoas que entraram, que chegaram, que vieram para minha festa. E aí ele vai vir aqui e vai chegar para ela e vai dar lá para ela uma lista, ok? Olha, veio o João, Maria, enfim, ele vai dando lá nomes para ela, ok? Vamos colocar aqui alguns nomes. Eita, Tiago, Ana, Vanessa, Paulo, Beatriz, Vitória. Enfim, vamos deixar só esses, né? Porque já ultrapassou aqui o tamanho, ok? Para não ficar muito grande. Então, suponhamos que essa lista aqui seja muito grande, ok? Não é legal a pessoa vir aqui e ficar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veio 9 pessoas. Uma lista pequena, tudo bem. A pessoa vai lá e conta. Não, veio 9 pessoas. Já daria até para contar na festa mesmo, né? Mas suponhamos que essa lista seja maior do que isso, tá? Maior do que está aqui. Então ela quer contar quantas pessoas veio na festa dela. Pronto. Eu posso chegar para ela e falar assim: olha, eu vou criar aqui uma funçãozinha para você chamada contar pessoas. E aí você vai passar aí a quantidade, número de variáveis, de argumentos que você tiver aí para dentro dessa minha função contar pessoas, ok? E aí, essa minha função, ela vai fazer só uma coisinha. Ela vai retornar a quantidade de pessoas que estiveram na sua festa. Por quê? Porque o len, ele não conta, ele não retorna a quantidade de elementos que tem dentro de uma variável, de uma lista, de uma tupla. Nesse caso, ele vai retornar a quantidade de elementos que existe dentro dessa tupla, ok? Então, ele vai retornar a quantidade. Então, eu vou saber quantas pessoas estiveram na festa da Maria, ok? Então, eu vou vir aqui, vou colocar dentro números de pessoas. Vou colocar dentro da variável número de pessoas, chamando a minha função contar pessoas, passando quem? Passando o nome das pessoas que estiveram na festa da Maria, ok? E no fim, eu vou print e imprimir esse número, o número de pessoas que estiver na festa da Maria, ok? Então, bora lá? Pronto. Na festa da Maria teve 9 pessoas, ok? Eu poderia... Vamos colocar aqui mais pessoas, ok? Jéssica... vamos colocar aqui o Bruno, a Bruna, lembrar nome assim de pessoas de cabeça, se na hora que tá programando é difícil, né? Já deveria ter trago uma lista pronta, né? Tá, mas acho que já deu para entender, né, gente? Eu consigo juntar vários argumentos, ok? E passar para dentro de uma função utilizando a sintaxe args, ok? Por quê? Porque, gente, eu não consigo criar aqui uma função dizendo, olha, contar pessoas, então eu vou ter aqui 10, eu espero receber 10 parâmetros. Então, se eu já sei que eu espero receber 10 parâmetros, eu vou ter o quê? 10, eu tive 10 convidados somente? Não, a função eggs, gente, a função eggs, ó. A sintaxe eggs é quando eu não sei a quantidade
quantidade de argumentos que vai ser preciso para aquela função, ok? Vamos colocar assim que acho que fica bem mais claro. Eu não sei a quantidade de argumentos necessário para aquela função. Então, a sintaxe ela vai ficar responsável para receber um número variável aí de argumentos, ok? E aí eu vou poder trabalhar com esses argumentos. Por quê? Porque essa sintaxe ela já vai fazer tudo para mim. Ela fica responsável para pegar um conjunto, né, um número variável de argumentos, colocar ela tudo dentro de uma tupla e aí depois é só eu trabalhar com ela da maneira que eu achar melhor, ok? Então, eu passo para ela aqui uma variável de números de argumentos, ok? Quando eu falo um número variável de argumentos, gente, eu não estou falando que aceita só números, ok? Quando eu falo num número variável de argumento, é a quantidade mesmo, ok? Eu estou falando de quantidade, né? Por isso que eu dei um exemplo aqui com números e um exemplo aqui com string. E quando eu passo essa lista aqui com número variável de argumento, a sintaxe ela fica responsável de recebê-las e agrupar elas dentro de uma tupla. Agora eu faço com ela o que eu quiser. Eu posso interar sobre essa tupla, eu posso retornar o tamanho, a quantidade de elementos que existe dentro dessa tupla, que nesse caso é o que nós precisamos, né? Porque eu estou aqui fazendo o que eu quero saber, eu quero contar a quantidade de pessoas que estiveram na festa da Maria, ok? E com isso eu consigo contar, ok? Então, 13 pessoas estiveram na festa da Maria. Vamos lá, vamos dar mais um exemplo. Suponhamos que você é professor e você é um professor diferente. Você não passa 4 atividades em um período, né? Você não passa ali. Você gosta de passar várias atividades e todas as atividades que você dá, tudo vale 10. Entendeu? Tudo vale 10. Então, você quer criar uma calculadora que ele vai calcular, uma função que vai calcular a média. Então, eu estou definindo aqui uma função que ele vai calcular a média. Só que você não sabe quantas notas você vai estar passando, você precisa calcular. Por quê? Porque você não passa somente 3, 4 atividades, né? Você passa várias atividades. Então, quando você não sabe a quantidade de argumentos que vai ser preciso, a gente já aprendeu que a gente vai usar o quem? A sintaxe args. Tá bom. Ele vai, ok, pegar os argumentos que você vai passar, ok? Ou que o professor vai passar, ou não sei quem vai passar, e ele vai agrupá-los dentro de uma tupla, ok? Então, pronto. Então, eu tenho dentro de uma tupla todas as notas daquele aluno, ok? Então, eu poderia criar aqui uma variável chamada total e realizar a soma, ok? Então, eu posso pegar a função sum, que ele vai somar, ok? Todos os elementos que estão dentro da minha tupla na sintaxe args. Pronto. Então, ele vai somar. Então, aqui ele somou todas as notas e atribuiu a minha variável total. Nós sabemos que, vamos fazer aqui um retorno, que ele vai retornar o quê? Nós sabemos que para tirar a média de algo, a gente soma tudo, ok? Então, onde está o que a gente somou tudo? Na variável total. E a gente divide pelo quê? Pela quantidade, ok? Então, nós soma tudo e divide pela quantidade. Suponhamos, se eu tive 4 notas em um período, eu vou somar minhas 4 notas e eu vou ter que dividir por 4. Então, eu já sei um que vai contar a quantidade para mim, que é o len. O len, ele vai retornar a quantidade de elementos que tem dentro da minha tupla. Então, eu vou poder, eu somei tudo, ok? Então, eu tenho a soma total aqui e eu vou somar dividido pela quantidade. Com isso, eu tenho o quê? A média, ok?
Novamente, gente, se você não entendeu isso, aí eu volto a repetir. Não é dificuldade em programação, é dificuldade em matemática. Então, bora lá. Vamos entender aqui as coisas em matemática. Vamos lá. Eu tenho... Vou colocar tudo 10 para ficar fácil da gente compreender. Eu tenho 4 notas, ok? E eu quero tirar a média dessa nota. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar tudo. Então, 10, 20, 30, 40. Eu somo 40 e divido pela quantidade. Quantas foram? 1, 2, 3, 4. Então, eu divido por 4. E aí, eu tenho a média, que a média vai ser 10, ok? Então, é assim que você consegue calcular a média. Você soma tudo e divide pela quantidade, tá bom? E é o que está sendo feito aqui. Eu estou somando todos os elementos que estão dentro da minha tupla. Com isso eu tenho o total. E aí eu estou pegando o total e estou dividindo pela quantidade de elementos, ok? E isso vai me retornar o quê? A média das notas. Então pronto. Dito isso, eu vou colocar dentro da variável média o resultado que vai vir da minha função calcular a média. E aí eu vou passar aqui algumas notas. Vamos lá, vamos passar 4 notas com 10, que a gente já viu que a média é 10, ok? E aí a gente pode ir brincando. Print média. Pronto, 10. Vamos lá, vamos mudar aqui. Ele veio tirando 10, 10, 10, mas aí depois ele veio e tirou 5. Depois ele tirou um 7,5. Depois ele veio e tirou 9. E aí depois ele veio e aí ele estava se achando que já estava ótimo, que não precisava mais estudar, tirou 3,5. Ou ele, pô, nessa eu já tô bem, mas na outra eu ainda tô mal, preciso me dedicar mais para outra, porque aqui eu já estou bem. E aí ele foi, estudou mais para outra e aí para cá ele não estudou nada. Então, vamos lá ver se no final ele se deu bem. No final ele continuou se dando bem. Ele tirou aí, a média dele foi 7,4444 e a gente pode vir aqui o que? Formatar essa string aqui para ficar bonitinha. Então a gente usa o f de string que eu já ensinei e a gente consegue aí, ok, formatar. É ponto aqui, tá, gente? Ponto 2f. E eu tô colocando o lado de fora, né? Pronto. Pronto. Ele tirou 7,44. Essa foi a média final desse aluno, ok? Então, eu dei aqui, gente, 3 exemplos, ok? Como você poderia utilizar. Tem um exemplo bem simples aqui. E eu tentei, né, elaborar um exemplo melhor para que vocês pudessem entender. Porque eu sei que, às vezes, o aluno, ele fica com dúvidas sobre a sintaxe AGS, ok? Porque é uma coisa, assim, que talvez não estamos acostumados a estar vendo, né? Então a gente cria-se algumas dúvidas. Mas tenta pensar assim: eu tenho uma função que eu não sei quantos parâmetros, quantos argumentos eu vou receber. Então eu vou usar a função x, ok? E aí eu sei que ele vai receber argumentos posicionais, então tem que ser argumentos posicionais, e ele vai colocar dentro de uma tupla. Então, e depois disso, aí é comigo, ok? Eu posso fazer o que eu quiser depois que ele estiver dentro de uma tupla. E aí você já sabe trabalhar com tupla, enfim, ok? Então, muito obrigada e até a próxima.